Boa tarde a todos. Vamos, então, dar início aqui à sessão da primeira turma extraordinária, da segunda sessão do CARF, período da tarde, hoje, 29 de setembro de 2020. Bom, estamos com 3 processos na pauta. Em razão de uma questão técnica, nós vamos proceder a uma inversão na ordem. Vamos começar com o processo que estava previsto para ser o terceiro. Então, nós vamos começar com o processo interessado Hermano de Vilemor Amaral. Então, apoio, você poderia, por gentileza, convocar o patrono? Ok, presidente, farei a convocação. Item 3 da pauta, Dr. Bernardo de Lacerda. Seu item será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Oi, desculpa, não estou conseguindo. Presidente patrono foi convocado. Boa tarde. Tudo bom? Doutor Bernardo? Isso. Boa tarde. Bernardo, então estamos aqui com o conselheiro relator Marcelo Rocha Paura, conselheiro Luiz André Ures Pinto, e eu presidindo a sessão Honório, com Pierre de Brito. O processo do senhor pela pauta seria o terceiro, Isso. mas tivemos uma questãozinha aqui técnica, então invertemos a ordem, o senhor está sendo o primeiro. Tudo bem. Pede-se que todos mantenham os microfones cortados, até que tenham a palavra por razões técnicas aí, de questões de interferência. Por favor. Conselheiro Marcelo, você está sem imagem aqui. Voltou? Voltou. Então, eu vou pedir ao conselheiro Marcelo, relator do processo, que proceda, então, à leitura do relatório. Ok. Ô, Marcelo. Ok. Boa tarde, doutor. Processo 15.471, 00.1504/2010-58, referente a Hermano de Vilemor Amaral Neto. Relatório. Trata-se de despacho de encaminhamento apresentado. Isso aqui é um acordo de embargos, tá? Que o julgamento anterior já tinha ocorrido, mas foi embargado pela unidade preparadora. Trata-se de acordo de despacho de encaminhamento apresentado pela unidade de administração da tributária da DRF, RJ1, em face do acordo 2001-001435, proferido na sessão de julgamento do dia 3 de setembro de 2019, pela primeira turma extraordinária da segunda sessão. Assim emendado, nulidade e inocorrência, afaste-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento, quando restar configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento fiscal. Omissão de rendimentos de pessoa física, não cabimento. Só se mantém o lançamento fiscal referente à omissão de rendimentos, quando demonstrado de forma inequívoca nos autos que se trata de rendimentos tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, que não foram oferecidos à tributação. Os embargos foram admitidos pelo presidente desta turma extraordinária, como inominados, por não se tratar de omissão, obscuridade ou contradição, mas sim devido a inexatidões materiais devidas a lapso manifesto. Em 6 de março de 2020, o interessado solicita a juntada
aos autos de embargo de declaração, folhas 223, 226. É o relatório. Muito bem, obrigado, Marcelo. Doutor Bernardo, então eu passo a palavra ao senhor para as suas considerações. Boa tarde, doutores. Muito obrigado pela oportunidade. Serei extremamente breve. A questão me parece bastante simples de ser resolvida. Aparentemente houve um erro na utilização de um modelo para essa decisão, porque nessa mesma sessão de julgamento foram 2 recursos que tratavam da mesma matéria fática, porém com relação a anos calendários diferentes. Nas 2 situações, o doutor Emmanuel Vilemon Amaral Neto, ele recebe a sua dependente, que é a sua esposa, recebe na conta dela valores relativos à pensão alimentícia das filhas. E como a esposa do doutor Emmanuel, ela é declarada como dependente na declaração de ajuste anual dele, esse valor aparecia como não oferecido à tributação, quando, na verdade, se refere à pensão alimentícia. Os documentos dos acordos judiciais firmados aí nos processos foram juntados, e na ocasião do julgamento deste processo pelo CARF, naquela sessão, a decisão foi realmente de afastar a tributação. O outro acórdão do outro processo, que é o final 2012-65, relatou de forma correta os fatos e adotou fundamento jurídico pertinente à solução do caso. Nesse processo, que foi julgado da mesma forma, não houve nenhum destaque pela relatora à época em sentido diverso, o acórdão realmente constou com uma fundamentação discrepante dos fatos discutidos nos autos. Então, a única coisa que a gente pleiteia é que, de fato, a solução dada a este processo seja exatamente a mesma que foi dada ao processo final 2012-65, conforme demonstrado aí com os documentos juntados com os embargos de declaração, e agradeço pela atenção de Vossa Excelência. Muito obrigado. Conselheiro Marcelo, então, poder ler o seu voto? Ok. Admissibilidade. Os embargos apresentados pela unidade preparadora preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem ser conhecidos. Esclarecemos que a documentação juntada aos autos pelo sujeito passivo, folhas 223 a 226, não foram objeto de exame de admissibilidade, nem serão tratadas nesse acórdão de embargos, em virtude de não ter sido promovida a ciência ao sujeito passivo do acórdão, digamos assim, embargado, tá? Conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 65 do RICAF. Por conseguinte, após o julgamento desses embargos e ciência ao interessado do resultado de todo o procedimento até então, poderá, a partir daí, interpor recurso, interpor embargo de declaração, caso se entenda necessário. Okay? Escopo do julgamento. A delimitação do julgamento nos embargos admitidos é o lapso manifesto da eminente relatora ao fazer referência a infrações que não constam do processo. Do alegado lapso manifesto. O despacho de admissibilidade descreveu o seguinte conflito contido no acórdão embargado. Conforme consta em seu relatório, foi 203, vou ler o que estava lá, que veio no despacho. Trata-se de notificação de lançamento relativa a imposto de renda pessoa física, lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão de sua declaração de ajuste anual do exercício 2009. Conforme a descrição dos fatos da notificação, foram constatadas infrações por omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, no valor de R$ 75.306,42, e por compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, a conta de pessoa jurídica, Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 2.310,83. Informa a autoridade fiscal que o contribuinte não ofereceu à tributação os valores recebidos por sua dependente, Ana Paula Duffler Andrade, referentes à pensão alimentícia judicial recebida dos CPFs, tais, ano calendário 2008. E tem aqui uma discriminação dos valores em parcelas, que totalizam os R$ 75.806,42. No entanto, ao proferir seu voto, a conselheira faz referência a rendimentos de aluguel e diversos documentos, que não foram delineados no escopo do recurso do contribuinte, e depois seguiu fazendo uma longa explanação
sobre a verdade material no processo administrativo. Mérito. O contribuinte alega que os rendimentos de aluguel, isso aqui eu estou transcrevendo que estava lá no continuidade, né? O contribuinte alega que os rendimentos de aluguel foram devidamente declarados na sua DGPF e na de sua esposa, ao percentual de 50% cada. O patrono, a câmera dele fechou e a do André também. Pela análise minuciosa das informações apresentadas pelo recorrente, bem como todos os documentos juntados no processo, tais como contrato de aluguéis, escritura dos imóveis, certidão de casamento, de perto de sua esposa, entendo que faz total sentido a sua argumentação e comprovação de que tais rendimentos foram recebidos por ele e por sua esposa. Nesse diapasão, merece fazer a base da verdade material, e aí ela vai discorrendo. No final, ela vai dar o seguinte desfecho: ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal dos fatos e do direito que consubstanciam o lançamento. A obrigação, a motivação na edição dos atos administrativos encontra-se tanto em dispositivo de lei, como na Lei 9.784 de 99, como talvez, de maneira mais importante, em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de Direito e aos princípios de moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional. Por todo o exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário para manter o crédito tributário exigido pela autoridade lançadora. Então, realmente, tem razão, patrono, houve uma confusão aí, não sei dizer por quê, houve uma troca aí, provavelmente, na hora dela formalizar o voto dela. E aí, vamos lá, o que eu fiz aqui, gente, foi, na verdade, até eu participei eu e o Honório participamos da reunião presencial no ano passado, né? E a gente tinha essa minuta, eu acabei apenas transcrevendo o que ela tinha decidido originalmente para esse embargo aqui, tá? Como deveria ter sido acontecido. Então, fiz praticamente aqui um depara nesse acordo de embargo. Assim, ó, com efeito, assiste razão ao embargante, devendo o texto do acordo, na parte do voto ser adequado à matéria recorrida conforme a seguir. Vou começar a fazer o deparo. Alteração ou substituição de texto. A1. Alteração no texto do voto, cabeçalho do mérito, que fica lá na página 205 dos autos. D. Mérito, omissão de rendimentos, para mérito, omissão de rendimentos e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. Outro subtópico, A2. Substituição do texto do voto, do primeiro parágrafo do mérito, folhas 205 também. D. O contribuinte alega que os rendimentos de aluguel foram devidamente declarados na sua DIRF. No caso é DIRPF, que é o certo, mas estou transcrevendo que está lá. E na da sua esposa, ao percentual de 50% cada. Vamos passar esse texto para o contribuinte alega que os rendimentos de aluguel foram devidamente declarados na sua... no caso, em comento, discute-se a existência ou não de omissão de rendimentos e compensação indevida de IRRF pelo contribuinte, ora recorrente. Tá? Terceiro, A3. Substituição no texto do voto, do segundo parágrafo de mérito, também na página 205. D. Estava assim escrito lá: pela análise minuciosa das informações apresentadas pelo recorrente, bem como todos os documentos juntados ao processo, tais como contrato de aluguel, escritura de imóveis, certidão de casamento, declaração de imposto de renda de sua esposa, entendo que faz total sentido, estava descrito dessa forma, vai passar a ficar. Pois bem, através da análise cautelosa dos documentos juntados aos autos do processo, inclusive em sede de recurso voluntário, bem como argumentos e fundamentos trazidos pelo recorrente, verificamos que, de fato, os rendimentos oferidos pela esposa dependente do contribuinte decorrem de pensão alimentícia das suas duas filhas menores em virtude de acordo judicial. Cópias dos acordos devidamente juntados em sede de recurso voluntário. Uma quarta alteração a fazer no texto lá do mérito, que está na página 206. Vai sair de por tudo o quanto imposto, o quanto exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para manter o crédito tributário exigido pela autoridade lançadora. Esse texto sai e passa a ficar da seguinte forma: por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
e cancelar a exigência do crédito tributário em análise. Aí temos uma parte que é inclusão de texto, não seria alteração. Inclusão de 2 parágrafos no texto do voto, na parte do mérito, entre o segundo e o terceiro parágrafo, que estão lá na página 205. Porque esse texto estava lá no acordo original da relatora, mas ele não constava desse acordo embargado. De fato, mensalmente, a esposa dependente do contribuinte recebe em sua conta bancária os valores oriundos das contas do senhor Alberto, pai de suas 2 filhas, e do senhor Carlos, avô paterno, a título de pensão e, no prazo legal, recolhe os impostos na forma da lei, em nome das filhas, que inclusive informam em DIPF os rendimentos respectivos, por serem beneficiárias dos mesmos. Assim, verifica-se que a autoridade fiscal está cobrando dívida fiscal já paga aos cofres públicos. Tá? No que se refere à compensação indevida de IRRF, verifica-se da análise dos comprovantes de retenção de imposto de renda fornecidos pela mesma que o valor de R$ 2.759,37 foi retido pela CEF. O valor remanescente a ser recolhido foi realizado através do pagamento de 2 DARFs, um valor original de R$ 1.540,28 e outro no valor de R$ 683,31. Essas seriam as alterações propostas de acordo com o despacho que veio da unidade preparadora. Porém, eu acabei identificando mais um equívoco que tinha nesse acordo originalmente. Ele falava de uma preliminar de nulidade que, na verdade, não tinha sido suscitada no recurso voluntário. Então, estou propondo esse meu acordo aqui dessa seguinte forma aqui, ó. No que bem, até esse ponto foram corrigidos os pontos evidenciados pelo despacho de folhas 213 e 214 e admitidos como embargos nominais pelo presidente da turma extraordinária. Ponto. Ocorre que, durante a análise desse processo administrativo, identificando mais um ponto que merece ser observado e corrigido por este acordo de embargo, pelos motivos explicitados na sequência. De uma análise meticulosa do acordo embargado, pode-se observar que a ilustre conselheira, em seu voto, apreciou e rejeitou preliminar de nulidade supostamente arguída pelo recorrente. Entretanto, tal preliminar não foi suscitada pelo interessado, conforme pode-se verificar pelo seu recurso voluntário, de folhas de 114 a 128. Com efeito, estamos diante de outro lapso manifesto que deve ser retificado da seguinte forma. Aí eu estou propondo assim, ó, exclusão integral da ementa de nulidade, está nas folhas 202, bem como do texto relativo à preliminar de nulidade que está no voto, folhas 204 e 205, mantendo-se somente a parte relativa de mérito, com os ajustes que eu falei aqui anteriormente. E alterar a conclusão do voto, está na folha 207, da seguinte maneira, onde depara, diante de tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, conhecer e dar provimento ao recurso voluntário nos moldes acima expostos, passando para, diante de tudo o quanto exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário conforme acima detalhado. E eu vou concluir. Ante o exposto, conheço os embargos e, no mérito, acolho os aclaratórios sem efeitos infringentes para corrigir o lapso manifesto contido no acordo número 2001-001-435 de 3 de setembro de 2019, corrigindo seu texto original, adequando-o às matérias recorridas e aos fundamentos de decidir acatados por este colegiado. É isso, senhor presidente, que eu tinha para informar desse voto. Okay. Muito obrigado, você. Bom, podemos abrir agora para debates. André Luiz, gostaria de comentar alguma coisa? Estou satisfeito. Minha palavra. Isso aí. Bom, da minha parte também está claríssimo que o assunto é tranquilo, né? De fato, ocorreu um lapso aí da relatora na hora de formalizar o voto, por alguma razão. E o voto, seu voto, Marcelo, está muito bem dado aqui. Eu vou, inclusive, plagiar essa sua metodologia aqui do DIPARA. Ficou muito didático.
Eu não sei se essa é a melhor, mas foi a primeira ideia que me veio à cabeça, né? Não deixa margem à dúvida, né? Tá muito tranquilo. Vamos, então, proceder aí à votação. Então, o relator votou por acolher os embargos sem efeitos infringentes para corrigir o lapso manifesto. Como vota o conselheiro André Luiz? Acompanho o relator. Também acompanha o relator. Então, conclusão, a turma, por unanimidade, conheceu dos embargos, no mérito os acolheu, sem efeitos infringentes, para corrigir o lapso manifesto apontado. Então, encerramos o julgamento desse item. Agradeço a presença e participação do doutor Bernardo. Obrigado, doutores. Muito obrigado e boa tarde, bom trabalho para todos. Uma boa tarde. Bem, senhores, vamos então retomar, né, o item 1 da pauta. Pois, a senhora poderia, então, convocar novamente o Sim, presidente. do primeiro. Sim, presidente, faria a convocação. Item 1 e 2 da pauta. Doutor Bruno, o processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Obrigado. Ok. Olá, presidente. Agora sim. Boa tarde. Boa tarde, doutor Bruno. Desculpe meu contratempo. Isso é normal. Doutor Bruno, então vamos a sequência aqui, vamos começar. O senhor está com 2 processos aí, né, na pauta, recorrente para ambos, Gilberto Luiz dos Santos. Exato. Aqui estamos eu, Honório, presidindo a sessão, o relator, o conselheiro Marcelo, e o conselheiro André Luiz. Vamos, então, proceder à leitura do relatório. Marcelo, por favor. Ok, boa tarde, doutor. Os colegas me permitem, eu vou tentar fazer uma leitura um pouquinho mais dinâmica desse relatório, pular algumas coisas durante o relatório aqui, até procurar dar uma rachurada de amarelo aí nas partes que eu vou tentar ler aí para você. Bom, então esse seria o processo número 1 da pauta, o de final 1493 de 2009-58, de Gilberto Luiz dos Santos Salgado. Tá? No caso, é um recurso voluntário interposto contra o acórdão que manteve integralmente a notificação de lançamento, folha 6 e 8 do exercício de 2007. Resumo do relatório do acórdão de primeira instância de piso. Tá? O contribuinte apresentou impugnação, folhas 3 e 4, solicitando que a notificação de lançamento seja considerada improcedente, cancelando o crédito tributário dela decorrente, alegando que anexou aos autos cópia de todos os dados recolhidos no ano 2006, sob o Código 0190, totalizando 11.790,45. O presente processo foi encaminhado à Divisão de Fiscalização da DF-RJ1 para que fosse analisado esses pagamentos. Conforme o termo circunstanciado e disparo decisório de folhas 27 a 29, foi verificado que os 4 DAFs, totalizando o valor de principal de R$ 3.929,19, não quitaram os débitos vencidos em 28 de fevereiro de 2006, 31 de março, 30 de 11 e 31 de 12 de 2006, respectivamente, porque foram preenchidos com data de vencimento de 30 de 4 de 2007 e pagos sem a multa de mora. A autoridade lançadora considerou que os pagamentos apresentados não caracterizam a denúncia espontânea, decidindo pela manutenção integral da notificação. Cientificado da referida decisão, em 11 de maio, o contribuinte não apresentou nenhuma contestação e o processo foi devolvido para julgamento para a DRJ. Isso estamos falando
termo circunstanciado que foi preparado pela unidade lá local. Consta do voto da relatoria de piso lá. O impugnante alega que efetuou recolhimentos a título carnê-leão, conforme cópia de DARF, e, portanto, o valor de R$ 11.790,45 teria sido devidamente deduzido de sua declaração de ajuste anual. Ocorre que foi confirmado pelo lançamento apenas o valor de R$ 6.679,06, como recolhimento efetuado no COS 0190 no ano calendário de 2006. Portanto, o valor questionado de R$ 5.111,39. O valor questionado é esse. Como já esclarecido no termo circunstanciado, o contribuinte não apresentou a comprovação de todos os valores compensados na sua declaração de ajuste. Os recolhidos acostados aos autos pelo impugnante refere-se a compensações pleiteadas no mês de janeiro, fevereiro, outubro e novembro, em que pese informar o período de apuração corretamente, foram efetuados com data de vencimento em 30 de 4 de 2007, o que, no caso, além de corresponder à data de vencimento da apuração do carnê-leão de março de 2007, tal indicação comprometeu o cálculo correto dos acréscimos legais, de forma que não se prestam a comprovar a compensação do imposto pago a título de carnê-leão na declaração do ano calendário de 2006. No caso, o contribuinte deveria ter solicitado a retificação desses DARFs ao setor competente e, por fim, expressou um voto no sentido de considerar a impugnação improcedente. Em sede de recurso administrativo, o recorrente, inconformado com a decisão de piso, em síntese, aponta a existência de denúncia espontânea. É o relatório, senhor presidente. Ok, obrigado. Doutor Bruno, então, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Serei muito breve em minha explanação, tendo em vista que aqui trata-se de matéria de prova e aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea. Os 4 DARFs que não foram considerados, tanto pela fiscalização quanto pela decisão recorrida, decisão da DFJ, foram pagos devidamente com o principal e os devidos juros moratórios, não incluindo a multa moratória, porque foi anterior a qualquer procedimento fiscalizatório, nos termos do Instituto da Denúncia Espontânea, que é questão pacificada tanto no CARF quanto no STJ. Em relação não atrapalhou o correto cálculo do vencimento dos DARFs, que foi fevereiro, março, novembro e Doutor Bruno, está falhando um pouco aí o seu áudio. Um mero equívoco em relação a data. Congelou. Doutor Bruno, congelou, só um momento. Você poderia retomar essa última parte, porque falhou aí o seu áudio. Por favor. Acho que ele caiu aí. Está com a imagem. Caiu. Voltou. Escuta. Retomou? Tá. Retomou? Retomou. Só poderia repetir essa última parte, por favor. Repito muito brevemente. É até por isso que até prefiro fazer pelo celular, presidente, que caiu meu Wi-Fi, eu ativei o 4G. Pelo computador, a gente perde a conexão total. A última parte foi só em relação à data do vencimento. Esse equívoco formal na data do vencimento, sendo 30 de 4 de 2007, quando deveria ser o mês seguinte ao período de apuração de cada um dos 4, não atrapalhou o correto cômputo dos juros moratórios. Então, esse mero equívoco formal em nada prejudicou o fisco, porque os 4 DARFs foram pagos corretamente com o principal e juros moratórios, por óbvio, sem multa, por conta da denúncia espontânea, pagos antes de qualquer procedimento fiscal. Então, por essas razões, o recorrente espera seja dado provimento ao seu recurso e cancelado o crédito tributário. Obrigado. Obrigado. Marcelo, por favor, pode prosseguir.
Ok, vamos para ler agora a parte do voto, então. Admissibilidade. O recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à sua análise. Limite do julgamento. A matéria constante na presente atuação e objeto do recurso voluntário é a compensação indevida de Carnê-Leão no valor total de R$ 5.111,39. Passando para a parte do mérito. Da denúncia espontânea. Um resumo aqui do que foi falado pelo recorrente. O recorrente, em sua defesa, alega em síntese que a principal razão do não reconhecimento dos pagamentos efetuados a destempo pelo julgamento de piso foi a ausência do recolhimento de multa moratória, o que descaracterizaria o instituto da denúncia espontânea. Sob esse aspecto, alega ser pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o recolhimento espontâneo de tributo em atraso, acrescido dos juros moratórios cabíveis, afasta a aplicação de qualquer multa, inclusive a moratória. Assevera que a própria Receita Federal do Brasil, por meio da nota técnica COSIT número 1 de 2012, já reconheceu a inexigibilidade de multa moratória nos casos de tributos recolhidos espontaneamente com os devidos juros de mora. Afirma também que não há qualquer cabimento em não se reconhecer os referidos recolhimentos em razão de mero erro no preenchimento da data de vencimento, sendo que os períodos de apuração corretos, bem como sua efetiva data de vencimento original do imposto de devido, em cada período de apuração foram informados, cabendo à RFB fazer a imputação proporcional dos pagamentos, somente cobrando do mesmo as eventuais diferenças sob pena de enriquecimento ilícito. O interessado apresentou ainda, em 17 de setembro de 2019, memorial com o fito de esclarecer e reiterar os principais pontos de interesse desta lide administrativa. Enfim, acima estão descritas as principais argumentações utilizadas pelo recorrente em sua peça recursal. Bom, a notificação de lançamento desta lide possui apenas a infração por compensação indevida de Carnê-Leão, tendo sido glosado o valor de R$ 5.111,30, que correspondem à diferença entre o valor de R$ 11.790,35, declarado em sua DIR-PF, folhas 19, e o valor de R$ 6.679,06, efetivamente recolhidos nos dados de folhas 11 e 13. Tá? Fazendo um ajuste aqui. Inicialmente, reproduzimos trecho da descrição dos fatos em enquadramento legal, constante da respectiva autuação, está lá nas folhas 7. É praticamente a repetição disso que eu fiz no parágrafo anterior, tá? Glosa do valor de R$ 5.111,39, pleiteado indevidamente, a título de Carnê-Leão, correspondente à diferença de valor declarado e os valores efetivamente recolhidos. Na sequência, nos autos, também consta termo circunstanciado, folhas 27 e 28, elaborado pela unidade de origem, do qual destacamos os 4 DARFs, folhas 7, 8, 10 e 11, totalizando o valor de principal de R$ 3.929,19, não quitaram os débitos vencidos em 28 de fevereiro, em 31 de março, em 30 de novembro e 31 de dezembro, respectivamente, porque foram preenchidos com data de vencimento de 30 de abril de 2007 e pagos sem a multa de mora prevista no artigo 950 do RIA 99. Dessa forma, os pagamentos apresentados não caracterizam a denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN. E continua, chega-se à conclusão de que a notificação de lançamento deve ser mantida na sua integralidade, uma vez que as alegações contidas na contestação não procedem e os documentos apresentados mostram-se insuficientes. E aí, pelo julgamento de primeira instância, temos o seguinte lá nas folhas 38, que eu destaquei aqui no bloco. Os recolhimentos acostados aos autos pelo impugnante, referente às compensações pleiteadas no mês de janeiro, fevereiro, outubro e novembro, com vencimentos respectivos, fevereiro, março, novembro e dezembro, em que pese informarem o período de apuração corretamente, foram efetuados com data de vencimento em 30 de abril de 2007. O que, no caso, além de corresponder à data de vencimento da apuração Carnê-Leão de março de 2007, tal indicação comprometeu o cálculo correto dos acréscimos legais devidos pelo pagamento a destempo.
Então, isso aí é o que eu tinha lá dos julgados anteriores. Aí eu começo. Bem, o ponto de discordância, resume-se, pode-se dizer assim, a presente situação enquadra-se saber se a situação enquadra-se como denúncia espontânea nos termos do artigo 138 CT1, em verbos. Eu vou pular a leitura do artigo, tá, gente? 138. Esclarecemos que a nota técnica número 1, COSIT, de 18 de janeiro de 2012, citada pelo recorrente, foi cancelada pela nota técnica número 19, COSIT, de 12 de julho daquele mesmo ano, 2012, trazendo as seguintes conclusões sobre a temática. Eu vou ler umas partes dela aqui. Ó. Conclui-se da conclusão daquela nota técnica 19 que substitui o 12. Conclui-se que se considera ocorrida denúncia espontânea para fim de aplicação do artigo 19 da Lei 10.522, o seguinte: quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua declaração em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o pagamento, nos termos do ato declaratório da PGF, número 4, de 20 de dezembro de 2011. E ainda tem uma segunda situação. Quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga integralmente o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior, quitando-o nos termos do ato declaratório PGFN número 8, de 20 de dezembro de 2011. E ela não se considera denúncia espontânea nas seguintes situações, lá o C1. Quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta a declaração ou outro ato que dê conhecimento da infração confessada. Não é o caso aqui também. C2. Quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor declarado e posteriormente retifica a declaração, pagando-o concomitantemente todo o débito confessado. Quando o sujeito passivo, uma terceira situação, compensa o débito confessado mediante a apresentação de compra. Também não se aplica ao nosso caso aqui. Vamos passar à frente. Ainda sobre esse assunto, na jurisprudência, temos a súmula no 360 do STJ. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pagos a destempo. A denúncia espontânea possui também a decisão da STJ, no RESP número 1149-022, de 9 de junho de 2010, proferido dentro da sistemática dos artigos 543b e c da Lei 5.869, ou os artigos 1036 e 1041 da Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil, e de acordo com o artigo 62 do nosso RECAF, parágrafo 2º, a gente deve reproduzir nos nossos julgamentos essa decisão. Então, vou ler aqui, vou me permitir ler só um pedaço desse julgamento, tá? A ementa está escrito assim, ó, desse julgamento, desse recurso especial. Processual civil, recurso especial representativo de controvérsia, artigo 543, Honório, sua câmera saiu. Tributário e RPJ, CSLL. Tributos sujeitos a lançamento por homologação. Declaração parcial de débito tributário, acompanhado de pagamento integral posterior. Integral, posterior à retificação da diferença maior, com a respectiva quitação, denúncia espontânea, exclusão da multa moratória, cabimento. Então, aqui a gente tem importante. Número 1, a denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário, sujeito ao lançamento por homologação, acompanhado do respectivo pagamento integral, eu fiz questão de dar uma frisada nessa parte, tá? Retifica antes de qualquer procedimento da legislação tributária, noticiando a existência de diferença maior, cuja quitação se dá concomitantemente. 2. Deveras, a denúncia espontânea não está caracterizada com a consequente exclusão da multa moratória nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do fisco. Súmula 360 STJ, precedente, blá, blá, blá. 3. Explicação. É que a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível independentemente de qualquer procedimento administrativo,
ou da notificação ao contribuinte. RESP número tal, fica citado aqui. Número 4. Destarte quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado, a menor, integralmente recolhido, elide a necessidade do fisco constituir o crédito tributário, atinente à parte não declarada, equitada à época da retificação, razão pela qual aplicável o benefício no artigo 138 do CPN. Aí ele aqui vai falar do caso específico, né? Eu vou pular essa parte do 5, 6, 7 e 8 e vou passar o caso da nossa lei administrativa. Então, no caso concreto, o que é que eu identifiquei aqui? Ó? Ele tem apenas a DIRPF original do exercício 2007, que foi entregue exatamente no dia 25 de 4 de 2007. Os senhores podem verificar isso lá nas folhas 16, e a DIRPF toda está nas folhas 16 a 20. Os DARFs que não foram apropriados, não foram considerados, estão nas folhas, no caso, eletrônicas, folhas 9 e 10, e 12 e 13. Eles foram efetuados no dia 25 de 4 de 2007, 2 recolhimentos, e 2 recolhimentos foi no dia 26 de 4 de 2007. Ou seja, 2 foram no mesmo dia da declaração, no caso original, e 2 um dia posterior. Não houve entrega de DIRPF retificadora. A nossa câmera caiu de novo aí. Independente dessa questão aí das datas de entrega de declaração, se tem retificadora, se é original, e das datas do pagamento dos DARFs, o que, para mim, aqui me levou à minha conclusão por não acatar a denúncia espontânea, é porque, no caso aqui, a gente está vendo um pagamento parcial. Só, da análise dos autos, constata-se que o somatório dos recolhimentos 9, 10 e 12 e 13 totalizam o valor de R$ 3.929,19, sendo apenas parcial em relação ao efetivamente declarado e apurado nesse lançamento, que é de R$ 5.111,39. Por isso, eu não estou acatando a parte da denúncia espontânea. E botei assim na conclusão. Portanto, a solicitação do interessado carece de uns elementos imprescindíveis para o conhecimento da incidência do Instituto da denúncia espontânea, recolhimento integral dos valores declarados. Isto posto, voto no sentido de rejeitar o pedido de denúncia espontânea, sendo devida a multa moratória no presente caso. Aí eu fiz aqui uma parte para julgar, apartei com um outro tópico, né? A parte dos recolhimentos que foram efetuados, que isso aí é inconteste, e estão lá no processo. E eu fiz aqui um julgado à parte disso aí, uma parte. Do reconhecimento dos recolhimentos efetuados. Da análise do relatório constante do tempo circunstanciado, folhas 27 e 28, sem maiores delongas, entendo que assiste razão interessada. Isso posto, voto no sentido de que a unidade preparadora proceda à apropriação dos recolhimentos, que eles estão sistematizados na folha 25 do sistema, à presente notificação de lançamento, ficando o interessado sujeito à cobrança dos valores remanescentes. Ou seja, embora eu não esteja acatando a denúncia espontânea, eu estou reconhecendo, sim, que esses valores têm que ser imputados ao crédito tributário. Tá? E, no caso, ele deveria fazer o pagamento do que não for devidamente compensado por esses valores. E fecho, ante o exposto, conheço o recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para que sejam apropriados a esta notificação de lançamento os recolhimentos referentes aos meses janeiro, fevereiro, outubro e novembro de 2006. É assim que eu voto, senhor presidente. Está sem áudio, Honório. Perdão. Vamos, então, abrir para os debates. Conselheiro André Luiz, por favor. Estou satisfeito com a leitura do voto do conselheiro Marcelo. Bom, eu de fato também concordo. É a questão aqui da alocação de valores pagos. Tem situações de pagamento de tributos que pode, de fato, não ser tão simples. Sem uma coincidência com uma declaração, o fisco alocar valores pagos
por meio de DARF, a determinado fato gerador. Fica aquele pagamento, vamos dizer, solto lá no sistema. Aqui, no caso, eu concordo com a interpretação do relator, porque trata-se de carnê-leão, está o código ali, o período. Então, eu também não vejo por que não aproveitar os valores efetivamente pagos. Né? O fisco pode fazer essa alocação. Agora, quanto à multa de mora, aí ela é em função dos vencimentos, ela é devida no caso. Isso está bem explicado aqui. Vamos, então o conselheiro relator conhece o recurso e dá provimento parcial, nos termos do voto que foi lido. Né? Como vota o conselheiro André Luiz? Eu acompanho o relator. E eu, da mesma forma, acompanho o relator. Então, como conclusão, a turma, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento parcial, na extensão e nos termos do voto do relator. Então, encerramos o julgamento desse item 1, né, da pauta. Podemos, então, passar para o segundo item, Marcelo? Da sua relatoria também? É o mesmo recorrente, né? Então, ok. Então, esse aqui é o processo 724.607/2012, 51 do mesmo recorrente. Aqui, no caso, a inflação apurada foram despesas de deduções de livro caixa, tá? Vou passar a leitura do relatório. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão, que manteve parcialmente o auto de infração de folhas 558 e 581 no exercício de 2009. Abaixo o resumo do relatório do acórdão da instância de piso. O contribuinte apresentou os seguintes argumentos. Diversas despesas foram consideradas indedutíveis e glosadas, sob o argumento de que não foram comprovadas. O regulamento do imposto de renda dispõe sobre a possibilidade e as condições de dedução das despesas lançadas no livro caixa. A dedutibilidade dessas despesas depende também da comprovação de sua efetividade mediante a apresentação de documentação idônea. Apresentou farta documentação que comprovava a efetividade de diversas despesas glosadas. Apresenta novamente comprovação das despesas, consideradas como não comprovadas, e requer o cancelamento das glosas de despesas e a extinção do crédito tributário. Já o julgamento, a gente tem o seguinte no julgamento. Das glosas não contestadas, teve uma parte que não foi contestada em primeira instância. O contribuinte não traz argumentos contrários à glosa de despesas, que somam R$ 9.159,16. Das glosas contestadas, outro tópico, podem ser deduzidas da remuneração oferida pelo trabalho não assalariado as despesas discriminadas no livro caixa, desde que comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, e, se necessárias, a percepção da receita e a manutenção da fonte produtora. Pela leitura do dispositivo, identificam-se 3 grupos diferenciados de despesas dedutíveis. A. Remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício. B. Os emolumentos pagos a terceiros. E C. As despesas de custeio pagas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. No primeiro grupo, a remuneração paga a terceiros, o salário pago pelo empregador ao empregado de forma regular, em retribuição ao trabalho prestado, bem como os respectivos encargos trabalhistas e previdenciais, desde que haja vínculo empregatício entre eles. Isso é um resumo que eu estou fazendo no relatório. Tá? O segundo grupo compreende os valores pagos aos serventuários públicos pela execução de atos cartorários, judiciais e extrajudiciais relacionados com a atividade exercida pelo contribuinte. E no terceiro grupo, despesas de custeio, que seriam aquelas sem as quais o contribuinte não teria como exercer
o seu ofício de modo habitual e a contento, como, por exemplo, aluguel, água, luz, telefone, material de expediente e consumo. Importante destacar que as despesas constantes deste último grupo requerem uma análise individualizada de cada despesa e da atividade desenvolvida pelo profissional, a fim de se determinar a essencialidade do dispêndio e a possibilidade deste se enquadrar como uma despesa de custeio passível de dedução. Por fim, toda e qualquer dedução deve ser comprovada mediante a apresentação de documento hábil e idôneo. Passa-se a análise das despesas impugnadas, de R$ 4.316,51. Da glosa da despesa de contribuições à Previdência Social, foi acatado apenas o valor cujo pagamento foi devidamente comprovado no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, qual seja, um montante de R$ 672,76, que era da competência de abril de 2008. Os demais pagamentos constantes do sistema já haviam sido considerados pela fiscalização. Então, em relação à Previdência Social, ele acabou acatando um recolhimento de abril e os outros já tinham sido considerados, pelo que tinha lá no julgamento. Os recibos emitidos pela Fiel do Meyer estão sendo aceitos. No caso da copiadora RTIL, foi comprovada a efetiva transferência do numerário do interessado para a pessoa jurídica, folhas 615, ensejando o acatamento da despesa por ter sido comprovada. Quanto às despesas não acatadas, o contribuinte não sanou a falta apontada pela fiscalização, conforme esclarecimentos prestados na planilha acima, não havendo qualquer outra modificação a ser implementada. Dessa forma, restabelece-se a dedução de livro caixa no valor de R$ 1.266,76. Em sede de recurso administrativo, o recorrente inconformado reitera os argumentos pedidos, só basicamente repete o que está falando já na peça impugnatória. Esse é o meu relatório, senhor presidente. Obrigado, Marcelo. Doutor Bruno, por favor, o senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Esse segundo caso, eu vou só fazer o acompanhamento do julgamento, tendo em vista que o caso trata exclusivamente de matéria de prova, e essas provas, todas as despesas lançadas no livro caixa foram devidamente comprovadas, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, documentos DOCs 1 e 2. Então, o recorrente espera seja dado provimento ao seu recurso voluntário e cancelado o crédito tributário. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Marcelo. Ok. Passar a parte do voto. Bom, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a sua análise. As matérias constantes na presente atuação objeto do recurso voluntário é a dedução indevida de despesas de livro caixa no valor de R$ 3.049,75. Tem uma planilha lá na folha 668 que está fazendo bem essa distinção aí, o que foi considerado ou não pela DRJ, tá, gente? Tem um pedido de diligência, solicitação de diligência. O recorrente solicita a realização de diligência à unidade preparadora para que esta confirme os pagamentos das despesas de contribuição à Previdência Social de seus funcionários, ou seja, as guias de GPS, né? Caso a documentação apresentada não seja suficiente. No presente caso, entendo ser totalmente desnecessário tal procedimento. Não vislumbro motivo que justifique tal medida. O interessado teve oportunidade de trazer aos autos tais comprovantes, não o fazendo. Ademais, pode-se inferir que a julgadora de piso fez buscas aos sistemas informados da Receita Federal, à época do julgamento de primeira instância, né, a fim de identificar ou confirmar tais recolhimentos. Ou seja, a diligência proposta, a princípio, já até, digamos assim, teria sido providenciada pela DRJ. Isto posto, e com base no artigo 18 do Decreto 70.235, rejeito o requerimento do contribuinte. E aí embaixo estou transcrevendo o artigo 18 do PAT.
passando para o mérito das deduções em si. Dedução indevida de despesas de livro caixa. O recorrente, sua defesa alega em síntese que a principal razão do não reconhecimento dos pagamentos efetuados a título de despesas de contribuição à Previdência Social de seus funcionários foi, segundo a decisão recorrida, a ausência de comprovação do pagamento no sistema informatizado da Receita Federal. Nesse sentido, apresentamos novamente a comprovação das despesas de contribuição à Previdência Social dos seus funcionários. Já em relação às outras despesas, o julgamento de piso afirmou que o interessado não sanou as faltas apontadas pela fiscalização. Desta forma, apresenta documentação que comprova a efetividade de diversas despesas consideradas não comprovadas pela decisão recorrida. Aí eu fiz aquele adendo do memorial, o interessado apresentou no dia 17 de setembro, memorial com o fito de esclarecer e reiterar os principais pontos de interesse dessa lei administrativa. De início, convém reproduzir os trechos do termo constatação fiscal, constantes da respectiva autuação, tá? A folha 569 e a 571. Então, eu escrevo aqui o que eu achei interessante. Não comprovou o efetivo recolhimento do INSS dos funcionários referente aos meses onde houve a glosa, como o fez nos meses de março, junho e setembro de 2008. Pagamentos ocorridos em 10 de março, 10 de 6 e 10 de setembro, respectivamente. Somente apresentou como comprovante os recibos assinados pelos funcionários, onde contam os descontos a esse título. 2. Os lançamentos em duplicidade, especificados na RDG do ano calendário de 2008, em quase todos os meses, ocorrem porque o contribuinte faz o registro com as despesas do INSS e outras contribuições descontadas dos salários dos empregados e depois no registro da despesa com salário dos funcionários, quando o faz pelo valor bruto. A despesa com reparo de elevadores nos meses de março e abril de 2008 também não foi comprovada, pois apenas foi apresentado um comprovante de pagamento de condomínio, onde a mesma não está relacionada. 4. Os comprovantes apresentados para a copiadora RTIL, janeiro, e Fiel de Meyer, abril, junho e dezembro, não são documentos hábeis para a comprovação das despesas lançadas no livro caixa, pois tratam de ordem de serviço ou recibo, sem acompanhamento da respectiva nota fiscal. O valor referente às férias da funcionária Rosana Ribeiro foi glosado por ter sido lançado em duplicidade, uma vez no total das despesas com salários e a segunda em item separado. Número 6. A despesa e pagamento de taxa de inspeção sanitária, referente ao mês de março de 2008, o valor de R$ 250,07, apesar de não estar relacionada no encaminhamento dos documentos, a exceção dos demais foi comprovada. Não foram consideradas despesas de custeio as despesas não necessárias e indispensáveis à manutenção da fonte produtora, ou seja, no exercício da atividade, fim, aquelas relativas à caixinha consultório, pois além de se tratarem principalmente de despesa com refeições, os documentos apresentados como comprovante, tais como ordem de serviço ou recibo sem acompanhamento da respectiva nota fiscal de compra ou serviços, não se revestiam das formalidades exigidas. Notas fiscais sem identificação do comprador, com nome ou CPF, ou sem a descrição do item comprado, não são documentos hábeis para a comprovação de despesas. Cupons fiscais e outros tipos de comprovantes de pagamento sem identificação do comprador ou vendedor, como nome e ou CPF CNPJ, não são documentos hábeis para a comprovação de despesa, ou seja, foram considerados sem identificação ou documento inábil. Compra de doces, lanches, refrigerantes, almoços e outras despesas não essenciais, o exercício da atividade, fim, foram glosadas, pois não são despesas dedutíveis. Os valores lançados em duplicidade e aqueles aos quais não foi comprovado efetivo pagamento, como já descrito anteriormente. O interessado deixou de contestar em sede de impugnação alguma das despesas lançadas, conforme a lista que está lá na folha 665. O julgamento de piso reconheceu parcialmente algumas despesas solicitadas pelo impugnante, mantendo a glosa em outras, basicamente pelos motivos que constam lá da folha 668 e 669, e elaborou um demonstrativo detalhando isso, as folhas 667 e 668.
A base legislativa para este assunto consta dos artigos 75 e 76 do Decreto 3.000, e eu vou pular a leitura desse artigo, tá, gente? Se vocês me permitem, vou pular. Pela legislação acima transcrita, poderão ser deduzidas da receita decorrente do exercício da respectiva atividade a remuneração paga a terceiros, desde com vínculo empregatício, e aos encargos trabalhistas e previdenciários, os emolumentos pagos a terceiros e as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, sendo responsabilidade do contribuinte a comprovação da veracidade das receitas e das despesas, mediante documentação idônea e escriturados em livro caixa, que serão mantidos em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência. Aí aqui agora vou passar a fazer uma análise individual dos itens que ainda estão na respectiva inflação. Isto posto, passamos a análise individualizada das glosas mantidas pelo julgamento de piso com as suas justificativas de acatamento ou não, né? Número 1, contribuição à Previdência Social. Despesas glosadas pela falta de comprovação do efetivo recolhimento. O interessado informa na peça recursal que apresenta novamente a comprovação destas despesas, que estão lá sob o documento 1. Da análise dos documentos juntados, as folhas 693 e 717, pode verificar que os mesmos tratam-se de recibos de pagamento de salário de seus empregados, com exceção da guia de Previdência Social, que está na folha 702, que inclusive já foi considerada pelo julgamento de primeira instância. Recibos de pagamento de salário não são documentos hábeis para comprovar estas despesas. No caso, somente comprovam que houve desconto da contribuição dos empregados. O documento para a comprovação efetiva dessas despesas seriam a GPS, a Guia de Previdência, como o caso da acima já acatada. Isto posto, voto pela manutenção da glosa sobre essas despesas do livro caixa. Como não tem as guias, não tem um comprovante de efetivo recolhimento, estou mantendo a glosa nesse item. E até porque, pelo todo o processo, a gente vê que o julgador de primeira instância ele teve esse zelo de ir ao sistema verificar o que constava nos sistemas. E aí eu entendo que cabe, no caso, ao recorrente trazer alguma coisa diferente se não tivesse constando. E haveria a possibilidade de não estar no sistema da Receita Federal por algum erro. Mas aí caberia para mim ele ter trazido aos autos o respectivo recolhimento. Número 2, Telelimp Limitada. Despesas glosadas pelos seguintes motivos. Nota fiscal com data de emissão ilegível. Está na folha 719. E nota fiscal emitida em mês diverso do escriturado, do livro caixa, folha 720. O interessado informa na sua peça recursal que apresenta a documentação que comprova a efetividade de diversas despesas, considerada como não documento. Esse é o documento 2. Da análise destes documentos, acompanha o entendimento de julgamento de piso em relação ao ilegível. Contudo, discordo da manutenção da glosa sobre a nota fiscal de número 9.484, de 11/7/2008, no valor de R$ 67,35, lançada no mês de abril de 2008, em que pese a divergência entre as datas de emissão do documento e a lançada como despesa no livro caixa, o fato é que a despesa ocorreu, conforme comprova o documento. Então, a independência da discreção entre o livro caixa e o documento, colegas, eu estou acatando porque, para mim, ele comprovou essa despesa. Então, voto pelo estabelecimento da dedução de despesa com o livro caixa da nota fiscal de número 9.484, ela está na folha 720 do processo. Copiadora RTIL, item 3. Despesas glosadas porque os comprovantes apresentados são ordens de serviço e não comprovantes de pagamento. Da análise destes documentos, acompanha o entendimento do julgamento de piso, não havendo reparos a ser feito. Ressaltamos que a ordem de serviço de folha 722 foi acatada pelo julgamento anterior por ter sido acompanhada do depósito em conta corrente da copiadora. Ou seja, como não se tratou de foi só uma ordem de serviço, como ele viu o efetivo transferência de valores, ele acatou, o que não acontece com os demais documentos.
Isto posto, voto pela manutenção da glosa sobre as deduções das despesas com livro caixa deste item. Nesse caso, eu acompanhei o entendimento da DRJ. JC Titularia Limitada. Despesas glosadas porque não foram especificados serviços ou não confirmam a identificação do comprador. Não tem o nome da pessoa ou não especifica o serviço que foi produzido. Da análise desses documentos, acompanha o entendimento de julgamento de piso em relação às notas fiscais que não informam o destinatário dos serviços. Contudo, discordo da manutenção da glosa sobre as notas fiscais número 69.013 e 70.489 e 71.034, folha 728, 730 e 731. As outras notas, realmente, você não pode identificar o destinatário de serviço. Naquelas, eu estou acompanhando o julgamento, e nessas três, eu estou discordando e estou estabelecendo as deduções da despesa com livro caixa dessas notas fiscais, que dá um total de R$ 149,00. 5. Basale Papelaria Humaitá Limitada. Despesa glosada porque não continha a identificação do comprador. Esse comprovante de despesa está na folha 736. Da análise do documento, discorda da manutenção da glosa sobre essa despesa. Segundo a pergunta e resposta do IRPF, contempla o presente caso. Ou seja, aquele manual perguntando, ele tem uma pergunta e resposta, tem um item que se refere a esse caso. Número 389. Pode ser aceito ticket de caixa, recibos não identificados e documentos semelhantes para comprovar as despesas do livro caixa. Não. Tais despesas devem estar discriminadas e identificadas para serem comprovadas, como necessárias e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos. Aí embaixo eu fiz um destaque. O cupom fiscal de caixa eletrônico, emitido por terminais de ponto de venda, é documento hábil para comprovar são da despesa, desde que haja perfeita identificação da despesa realizada. Isto posto, voto pelo restabelecimento da dedução da despesa com livro caixa, e no caso aqui estava identificado, tá, gente? Vocês podem conferir, está lá na folha 736. Da despesa do livro caixa, e no caso aqui o valor é de R$ 31,50. Papelaria e livraria Mr. Book Limitada. Despesa glosada porque o cupom identifica como cliente lia. Folha 738. Essa é a motivação lá da primeira instância. Da análise do documento, discorda da manutenção da glosa sobre essa despesa, pois Lia Cupolilo é empregada da clínica do recorrente, como demonstra o recibo de pagamentos, folha 694, bem como o endereço constante do documento é o do seu estabelecimento comercial. Ou seja, apesar de ter a Lia lá como beneficiária dos serviços, ela é empregada do sujeito passivo. E o endereço constante no documento é o do estabelecimento dele. Então, acho que está comprovado. No caso aí, seriam mais R$ 60,40 que seriam estabelecidos como despesa. Fiel do Meia, distribuidor e confecções limitadas. Despesa glosada, porém já acatada pelo julgamento de piso. Que ele tinha pedido sem recurso, mas eu verifiquei que essa específica da folha 739 já tinha sido considerada pelo julgamento anterior. Só fiz esse registro aqui. E aí, no caso, eu teria analisado tudo, eu fiz aqui um outro quadro para tentar explicar mês a mês como é que ficaria, então, o resultado dessas glosas do livro caixa. Após a análise individualizada anterior, podemos afirmar que permaneceram as glosas constando o quadro abaixo. Aí eu fiz por mês aqui, ó, janeiro de 2008, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aqui seria o que ficou ainda glosado, manteve, né? Por todo exposto, voto pelo restabelecimento parcial das deduções com despesa do livro caixa, o valor total de R$ 308,25. Considerando o restabelecimento parcial das despesas glosadas, é necessário que a unidade preparadora reveja o cálculo da multa isolada aplicada, que corresponde a 50% sobre o valor do pagamento mensal a título de carnê-leão, que deixar de ser efetuado na forma da legislação reproduzida nesse voto. Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito do provimento parcial para restabelecer as deduções com despesas de livro caixa no valor total de R$ 308,25.
Muito obrigado, Marcelo. Vamos, então, aos debates. André Luiz? Na verdade, eu estava analisando aqui esse documento de folha 736 e quando você disse que está identificada a venda, Marcelo, identificada a despesa, você está se referindo ao produto aqui, é isso? Mas não ao contribuinte, né? Isso, eu vou dar uma olhadinha aqui. Vou abrir o processo aqui para ver. 736, né? É. A nota fiscal lá da... Papelaria Humaitá. Deixa eu ver aqui o voto. Que já tem um tempo que eu fiz isso, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então não está tão assim fresquinho na minha memória. Deixa eu ver. Essa é a papelaria Humaitá. Do voto é o número... A minha dúvida só é a falta de identificação do recorrente. Esse CNPJ aqui é da Humaitá, né? Da papelaria Humaitá, parece. Opção estadual. Eu fui pela despesa, tá? Não tem a identificação do contribuinte, mas tem a identificação da despesa. Foi a minha interpretação dessa resposta aí do manual do perguntão, que fala assim, o cupom fiscal de caixa eletrônico emitido por terminais de pontos de venda é documento hábil para a comprovação da despesa, desde que haja perfeita identificação da despesa realizada. Porque, assim, esses cupons mais antigos normalmente não vinha, né, a identificação do comprador, né? A partir de agora, de um tempo não sei qual, Coloca o CPF na nota. você pode botar o CPF, CNPJ, né? Então, esse documento aí é de 2009? Não, 2009? A gente lida com coisas um pouquinho passadas, né? Quer dizer, ele é de 8 de outubro de 2008. Eu acredito que essa obrigação o cupom eletrônico não existia, por isso é que tem essa... E, assim, faz sentido esse material no uso lá, né? E pelo valor também. Bom. A atividade dele aqui, qual que é, Marcelo? Tá. Clínica de oncologia, né? Oi, desculpa. É uma clínica de oncologia, não é isso? Tá. Acho que é isso aí. Eu penso o seguinte, que nesses casos, até pelos valores envolvidos, a gente tem que ver muito a prática comercial, né? Eu concordo com o Marcelo, se é uma despesa que ele teria na atividade, um valor que não é, né, tão representativo, eu penso que possa ser acatado. Se eu não me engano, os valores mais representativos eu entendi um ponto aqui do André, é que no ticket não consta o contribuinte. O comprador, né? Não consta Então, em tese, poderia ter sido comprado por qualquer um, né? Sim. Mas eu acho que no contexto aqui, eu acataria também. Né? Contexto que eu digo de valor, do que se trata o item, sabe? E, se eu não me engano, ele tem outras despesas similares, tá? Desses itens aí, indicam que seria, né? Seria... As despesas mais substanciais, infelizmente, assim, ele não conseguiu trazer ou não trouxe ao processo, que seriam as guias de pagamento, previdência, né? E eu acho também umas notas que tinham de tinturaria, que não conseguiu configurar. Pode até, de fato, digamos assim, ter ocorrido, mas não tem a prova, a gente fica na situação, né? Essa questão de prova documental, né? Mais alguma observação, André? Não. Eu penso aqui que eu não tenho o que acrescentar, Marcelo. Você foi muito minucioso aqui, criterioso, né? Abordou item por item.
Não tenho o que acrescentar aqui. Então, vamos então, à votação. O conselheiro relator, então, conheceu do recurso e deu provimento parcial, nos termos do voto que ele acabou de ler. Como vota o conselheiro André Luiz? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Bom, então, em conclusão aqui, nesse item, esse processo, a turma, por unanimidade, conheceu do recurso, no mérito, deu-lhe o provimento parcial na extensão nos termos do voto do relator. Bom, assim sendo, já julgados os 3 itens constantes da nossa pauta, eu agradeço aí a participação de todos, meus colegas conselheiros de turno, do Bruno. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. A Tereza aí do nosso apoio. E então, encerramos a sessão da primeira turma extraordinária da segunda sessão do CARF, período da tarde, dia 29 de setembro de 2020. Apoio. Podemos, então, encerrar a gravação?